Olá, que bom que você está aqui comigo. E hoje eu resolvi dar essa aula ao ar livre, nesse jardim aqui que eu amo tanto. Quero conversar um pouquinho com você sobre a importância da gente conhecer os princípios que regem a nossa mente, a vida. Tudo tem nos bastidores alguns pilares que nós podemos conhecer para poder a nossa vida fluir melhor. Eu sou Luísa Lopes, eu sou desenvolvedora de pessoas, eu trabalho nessa área do desenvolvimento humano há quase 3 décadas e a minha missão é ajudar as pessoas a despertar todo o potencial para viver uma vida que vale. E é por isso que nesse vídeo eu quero falar dos princípios que estão regendo os resultados que nós estamos tendo nesse momento. Se você olhar para o seu momento de vida, você percebe que às vezes algumas pessoas estão experimentando muita insegurança, muito medo, às vezes a vida não está fluindo como poderia. Você sabia que existe uma forma da gente desbloquear tudo isso? E por falar nisso, um dia desse eu estava conversando com uma amiga e ela estava com um carro novo e de repente o carro deu um problema. E eu conversando com ela por telefone, eu falei, e aí, o que você vai fazer? Eu falei assim, não, Luísa, eu estou tranquila porque eu vou levar na autorizada. Autorizada significa eu vou levar lá na origem, onde eu comprei, ou quem sabe até quem fabricou aquele carro. É mais ou menos assim na nossa vida. Quando nós estamos experimentando resultados que não são positivos, quando a gente está com relacionamentos tóxicos, como nós falamos, quando nós estamos com a saúde precária, não estamos cuidando da nossa saúde física nem emocional, quando a gente está com aquela sensação que as coisas não estão fluindo como a gente gostaria, está na hora de levar na autorizada. O que isso significa? Ir lá na fonte e fazer as mudanças que precisam ser feitas. E para isso nós temos que compreender um pouquinho como é que essa fonte funciona. Da mesma forma que a autorizada conhece bem o produto, o carro que vendeu para minha amiga, nós temos também um poder criativo muito grande. E quando nós entregamos os problemas para essa fonte criativa, divina, amorosa, ela costuma resolver. Mas antes de fazer isso, é interessante a gente começar a pensar como é que nós criamos contra nós mesmos na vida. Por que será que algumas pessoas nesse momento estão felizes, vivendo uma vida mais plena, as coisas estão fluindo, e outras já têm um tempo que estão naquela vida capenga? As coisas não estão fluindo, as coisas não estão bem. O que acontece também que, às vezes, uma mesma situação causa respostas tão diversas, tão diferentes? Nós falamos um pouco sobre isso, né? Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem o seu mapa de mundo, cada pessoa carrega sua história de vida, suas crenças, seus valores, suas fraquezas e suas forças. E nós respondemos à realidade a partir disso que nós carregamos. Mas a boa notícia é que nós podemos mudar isso. A minha intenção com você nesse vídeo é te passar as dicas que nós precisamos para poder fazer com que a nossa vida flua com mais facilidade, para viver a vida que realmente vale. Essa vida que é tão curta para ser vivida de qualquer jeito, não é verdade? Quando eu falei um pouquinho sobre esse recurso que é tão limitado, chamado tempo, e às vezes nós não estamos aproveitando esse nosso tempo para poder viver da forma que nós queremos. Então, eu quero convidar você para refletir comigo. Quando você vê uma pessoa que às vezes é tão reativa, qualquer coisinha ela fica chateada, fica nervosa com facilidade, diante de uma situação que outra pessoa olha e fala, peraí, não, mas isso aí é por isso, ou aquilo é tranquilo. Acontece isso porque já tem um tempo que essa pessoa não leva na autorizada os pequenos defeitos que estão acontecendo, os pequenos ruídos
Nós não tiramos uma habilitação para dirigir nossa vida. Você já pensou sobre isso? A coisa mais cara que nós temos, mais valiosa é a nossa vida. Nós não aprendemos a dirigir nossa vida. Pense que interessante. Existe uma mente muito completa e essa mente tem dois aspectos. A que está acima do iceberg, que é a mente racional, é a mente que tem o foco no mundo fenomênico, é a mente que raciocina, que interpreta, que percebe a realidade através dos sentidos, é a mente que lida com as situações do dia a dia, com o ambiente, que paga as contas. Mas não é só essa mente, não é só esse aspecto da mente que nós temos que focar. Existe uma outra mente, que é a mente que nós podemos, na PNL, na programação neurolinguística, nós chamamos de mente inconsciente, que é a mente subjetiva. Então imagine a situação. Aqui na mente racional e lógica, ela dá comandos o tempo todo através do pensamento e da linguagem. E a mente inconsciente, ela é sugestionável, ela aceita os comandos e não bate boca com a mente racional. Então a mente objetiva, ela está aqui na batalha, fica o dia inteiro na fazeção, trabalha, faz isso, faz aquilo, coloca o foco num monte de coisa, quer que tudo dê certo. Só que ela esquece, a gente esquece às vezes que existe uma mente subjetiva, que tem todos os recursos, que é autorizada, que nós estamos falando, que onde está a nossa essência, ela tem todos os recursos para poder nos ajudar a redirecionar, a alinhar a nossa vida. Mas às vezes nós estamos tanto na aparência e na existência, e chega um momento que é como se nós estivéssemos dirigindo um carro desalinhado e sem combustível. Não sei se você já experimentou isso, é quando a pessoa começa a ver uma vida sem sentido, sem significado, eu já falei disso nos outros vídeos, e é necessário entender o que eu posso fazer, qual é o endereço dessa autorizada para a gente logo procurar resolver essas questões. Então quero explicar um pouquinho sobre esses dois aspectos da mente. Às vezes a gente fala que tem duas mentes, mas é tudo parte da mesma coisa. Visualizando o iceberg, tem a parte de cima, eu já desenhei esse iceberg algumas vezes, e tem a estrutura profunda. Aqui está como se fosse o capitão do navio, sabe? Ele dá o direcionamento e os homens aqui das máquinas, eles apenas cumprem, eles não têm uma visão do que está acontecendo. Eles não ficam questionando. Então, se o navio vai bater ou não vai bater, aqui na estrutura profunda, apenas a mente inconsciente obedece tudo que nós falamos. Quando eu dou aquele exemplo do cérebro como um computador, é mais ou menos isso. Eu penso, eu falo e a ordem é dada. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí falando pensamento positivo o tempo todo. Eu estou dizendo que é necessário tomar consciência disso. Porque nós criamos doença, nós criamos pânico, depressão, nós criamos doenças. Porque nós não percebemos a qualidade dos nossos pensamentos, o conteúdo dos nossos pensamentos. Tudo bem a gente ter 60 mil pensamentos por dia. Agora, tem quantos anos que eu tenho os mesmos pensamentos todos os dias? Então, quando a gente fala ter uma visão de futuro, colocar o foco no estado desejado, o convite é: começa a dar um comando diferente na sua vida. Permita que os homenzinhos aí da máquina possam te ajudar a dar um senso de direção na sua vida. Porque às vezes nós estamos presos por crenças limitantes, nós estamos presos em sentimentos tóxicos e não percebemos. Acontece às vezes da pessoa entrar num curso como esse, profundo de transformação e autoconhecimento, e ela está assim: que horas que eu vou melhorar a minha performance profissional? Profissional é apenas a consequência. Profissional está na mente rasa,
na mente que lida com a matéria. O profissional está no fazer, antes disso eu tenho que procurar ser. Uma vez o Michael Hall explicou isso muito bem, falando da pipeline da liderança. O quanto que as pessoas trabalham tanto para ter uma competência técnica, para conseguir galgar e chegar num nível mais alto de uma empresa, virar um CEO, só que ele não se prepara emocionalmente, ele não aprende a se conectar com seus recursos e às vezes ele chega lá e já está doente. Por quê? Porque não confia o suficiente na sua capacidade, porque não aprendeu a se conectar com a sua fonte para ter serenidade para resolver as coisas, porque está sentindo muita solidão e isso eu tenho que me preparar. Porque quanto mais alto eu estou nessa aspiral, nessa pipeline aí, mais sozinho eu fico. Agora, se eu não aprendi nem me fazer companhia, nem acessar meus recursos, pode chegar um ponto de isso não ter valor, não é verdade? Então, eu falei já sobre isso quando eu falei de propósito, de sonho, mas eu quero trazer isso de volta. O que faz, às vezes, uma pessoa, já ouviu falar, uma pessoa que está com uma doença grave, de repente você ficou sabendo que ela fez exame e não tem mais nada. Sarou. Milagres acontecem. Ou uma pessoa que perdeu tudo, ficou assim no zero, como diz na minha terra, na lona. E de repente ela se reergueu. E está muito próspera, está muito bem e está feliz. Provavelmente essas pessoas tiraram o foco um pouco dessa mente só objetiva. Elas provavelmente procuraram se conectar com a fonte criativa, ilimitada, divina que está dentro. Até o próprio sonhar. Para eu sonhar, eu preciso tirar do caminho as preocupações, não é? Eu preciso visualizar o que eu quero. E nós não temos consciência o quanto a imaginação é poderosa. Por que muitas vezes nós entramos num estado de desespero? Pânico, por exemplo, é um desespero. Por quê? Porque a gente visualiza algo ruim que vai acontecer e colocamos junto com essa visualização um medo. E o que é o medo? A fé que vai dar errado. E o medo atrai. Então eu coloco uma emoção junto com aquele pensamento, com aquela imagem e consigo me bloquear, eu me paraliso. E isso ainda junta com uma crença, né? Isso se junta com uma crença que eu já tenho. Aí, se eu não aprender a vir aqui na fonte para fazer mudança, eu começo a tomar remédio e posso passar por muito tempo. E eu não tenho nada contra o remédio, desde que eu tenha consciência que não é só isso que eu tenho que fazer. Né? Eu tenho que buscar a raiz disso. Recentemente aconteceu uma pessoa que estava fazendo um curso com a gente, ao vivo, online, uma pessoa muito especial, muito querida, mas uma pessoa que, assim como eu, nunca tinha entrado em contato com essa tecnologia, né? Usar o Zoom, no nosso caso, aprender a operar tudo isso. Ela tinha um sonho de fazer o curso, ela queria muito, já tinha uns 3 anos que ela estava esperando um momento para poder conseguir fazer o curso. E sabe o que aconteceu depois de 2 aulas? Quando ela sentiu que não estava apta e não estava fazendo com desenvoltura, aquelas coisas, né, que tem no curso ao vivo, nesse aprendizado remoto, e ela se bloqueou, ela nem dormiu direito, ela chorou, escreveu uma carta para mim, falando que ela não tinha condição de continuar o curso, porque ela não estava sabendo nem escrever no bate-papo, porque não sei o quê, não sei o quê. Por que será que esse simples fato de eu não estar sabendo algo faz com que eu me sinta tão mal, tão inadequada, tão inferior? É porque já tem uma crença aqui que eu não sou tão boa, que eu não sei fazer. Enquanto outras pessoas, você falou, Luísa, me ensina a fazer isso que eu não sei não. Aí eu passei para a pessoa que dá assistência e ensinou a ter tudo bem. E uma outra
se bloqueou, ficou sem dormir. Por que isso acontece? Porque na nossa mente objetiva, racional e lógica, se eu não estou operando bem, eu já tenho alguma crença, uma programação, registros, que eu não sou boa em alguma coisa, que eu não aprendo, que eu não tenho memória, que eu tenho dificuldade. Todas essas crenças vão fazer com que aquele evento que poderia ser bem simples vira algo que eu não dou conta dele. A boa notícia é que a gente tem recurso para ajudar pessoas assim. Eu fiquei muito grata e feliz quando um exercício que eu fiz com ela, eu só falei assim, não se preocupe, a gente vai devolver o dinheiro para você. Agora me permita fazer um exercício com você. Quando você se inscreveu no curso, o que você realmente estava procurando? E pedi para ela fazer essa postura, visualiza aquela você. O que você estava procurando? E ela me falou de um projeto lindo dela, que é um projeto para ajudar a humanidade, para ajudar as mulheres em especial. Algo que ela queria fazer para a comunidade dela, com as ferramentas que ela estaria adquirindo aqui. E quando ela olhou para aquela imagem, eu falei, agora, isso aí que você quer, não é? Isso é um sonho para você. E aí eu perguntei para ela, como é que você se sente abandonando esse sonho? E aí eu fui fazendo um trabalho, quando eu pedi para visualizar, ela já saiu do mundo objetivo. Ela já estava naquela mente inconsciente, a mente subjetiva, aquela que permite a gente visualizar e sonhar. E quando ela terminou de sonhar, ela se emocionou vendo aquilo. Agora pega um pedaço de papel. O que você ganha abandonando esse curso nesse momento? E o que você perde? E ela viu que ela estava tomando uma atitude motivada pelo medo. Só ela sabia que ela não sabia, mas ela achava que todas as pessoas da sala estavam apontando para ela, você é incompetente, você não sabe. Essa coisa chamada diálogo interno, que junta com uma crença que a gente não é capaz, não é merecedora. Agora, cada pessoa reage de um jeito. Essa pessoa está feliz na turma, está tudo bem. Mas quantas vezes nós abandonamos um projeto, a outra pessoa nem sabe que poderia nos ajudar. E nós vamos funcionando como se tivéssemos só isso para fazer, somente racional. A gente esquece de contar com nossos recursos internos. Por que as pessoas reagem de forma tão diferentes diante do mesmo contexto? Pense sobre isso. Porque para essa pessoa foi motivo de não dormir, enquanto para outra pessoa assim, gente, eu tenho que ligar lá para o Indesp para alguém me explicar tal coisa, entende? Era só isso. Mas por quê? Porque essa pessoa já está tão machucada, ela já tem tanta crença de limitação, ela já tem tanta crença assim de que ela não é capaz, crenças obstrutivas, que aquilo ali foi apenas um gatilho para trazer de volta, acordar todo aquele desespero. Uma vez eu quero ilustrar como que as pessoas aceitam ou não sugestões. Então, para essa pessoa, eu dei uma sugestão, pedi para ela visualizar, se conectar com a sua fé, com a sua autoconfiança. Depois que eu vejo lá o que eu quero, eu pergunto, que recurso você precisa para poder lidar com isso? Ela fala, confiança em mim. Vai lá na sua história, está cheio de momentos que você teve confiança em você. Então isso ajudou a shiftar, ajudou a tirar um pouco daquela crença que eu não sou capaz, tirou a pessoa daquele espaço ruim. Só que muitas vezes na vida nós vamos nos limitando e chega um momento que a gente não percebe que poderia estar tendo um resultado muito maior. Você é uma pessoa sugestionável? Facilmente? Porque a nossa mente inconsciente ela é sugestionável desde que eu não presto atenção, eu admito entrar aqui tudo que vier. Imagina a nossa mente racional, objetiva, consciente, como se fosse o guardião ou o vigia de um portão.
E nesse portão ela permite ou não que entre aquilo que vai ser bom ou não para o meu mundo interno. Assim deveria ser. Só que a gente deixa o portão aberto, né? E a gente permite que muitas coisas venham. Se eu chegar para uma pessoa, vamos imaginar que eu esteja fazendo um cruzeiro, esse é um exemplo interessante, e chego para uma pessoa, uma moça, e falo assim: engraçado, você está amarela, você está passando mal. Se essa pessoa tem a crença que ela enjoa, que o movimento do navio vai fazer mal, o que vai acontecer? Imediatamente ela começa a passar mal. Então imagina uma pessoa falando isso para uma moça que já tem uma crença de que aquilo ali faz mal. Imediatamente ela vai precisar de ajuda. Agora, você imagina falando isso para o capitão do navio? Parece que você está meio pálido, você não está enjoando, não? O que ele vai fazer? Nada a ver comigo. Então, nós temos muitos registros aqui, algumas marcas, e essas marcas que nós temos, esses registros, se eles estiverem congruentes com as coisas que eu estou trazendo, eu vou reforçar a crença. Por exemplo, se a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver com o que eu acredito, eu não vou estar nem aí. Imagina uma pessoa que fala assim: ai, Luísa, parece que você mexe com drogas. Eu vou rir, porque eu não conheço, nem conhecer droga eu conheço. Não conheço nada disso. Então não diz respeito a mim. Agora, se a pessoa fala assim: ô Luísa, parece que você é muito autoritária, aí eu vou me ferir. Por quê? Olha meu dedinho aqui de autoritária. Porque essa é uma identidade, que eu já luto um pouco com ela. Então eu respondo a partir daquilo que faz sentido para mim. Preste atenção, eu quero dar duas dicas importantes. Primeiro, entender que a mente racional e lógica, ela lida com o mundo fenomênico, ela lida com a existência e com a aparência. E tudo é uma mente só, mas um outro lado da nossa mente, que nós podemos chamar de mente subjetiva, podemos chamar de mente inconsciente ou subconsciente, ela é a nossa essência. A nossa essência, ela é divina. Eu tenho que dar espaço para ela participar da minha vida. E eu quase não faço isso. Eu fico muito ocupada lá fora com a minha mente objetiva. E a minha subjetiva quase não tem vez. E eu quero te sugerir para fazer isso. A gente usa a nossa mente subjetiva quando nós estamos, às vezes, passando um sufoco. Você já entrou em alguma corrente de oração, por exemplo? Quando eu começo a rezar, a orar e a imaginar aquilo que eu quero, eu sinto que eu posso trazer essa fé, trazer essa autoconfiança. Mas sabe aquelas pessoas que falam assim: parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? São pessoas que rezam da boca para fora. Elas não constroem uma imagem e não linkam essa imagem com a fé. E quando eu falo de imagem de fé, eu estou falando da mente subjetiva. Recentemente, acho que tem uns 2 anos, eu tenho 9 irmãos, nós passamos por uma experiência muito desafiadora na família. Um dos meus irmãos caçula, que eu sou madrinha dele, inclusive, ele teve uma bactéria no pé. E ele ficou vários meses batalhando por aquilo, a ponto de um médico falar que ele teria que amputar os pés. O pé. Ele teria que amputar um pé, porque senão poderia ir para a corrente sanguínea, essas coisas todas. Quando minha irmã, o pessoal mandava foto do pé dele, eu não olhava, eu deletava. O que eu fiz? Esse irmão é muito querido para mim. Eu construí uma imagem desse meu irmão querido, o André, brincando de dar chutinho na bola, onde eu só via a imagem dele dando chutinho, a bola de futebol, e a filhinha dele, Ana Luísa, ali do lado brincando com ele.
Eu fiquei com essa imagem, eu botei energia nisso, eu botei o foco nisso, essa imagem, eu visitei ela várias vezes, enquanto eu pedi a Deus que, né, curasse meu irmão. E ele também procurou fazer o mesmo. Eu falei isso para ele, visualiza você bem, visualiza o seu pé bem, visualiza a saúde. Moral da história, ele está muito bem, graças a Deus. Teve que fazer alguns enxertos, algumas coisas, mas está muito bem. E hoje ele faz corrida lá, maratona lá com a esposa dele, mudou muitas coisas na vida dele para melhor. O que eu fiz nesse momento? Nós paramos só de procurar recursos, sabe? Claro que tem que procurar médico, tem que procurar remédio, mas se eu não tenho fé, se eu não uso o que eu tenho na minha essência, se eu não busco acreditar, pode ser que nada resolva. Aliás, a fé conta muito mais do que qualquer tratamento. É por isso que às vezes tanto faz, né, se você usa um gatilho para despertar em você a fé, como por exemplo, algumas pessoas elas tomam placebo e às vezes elas até sabem, mas elas dão a sugestão para a mente, eu vou tomar isso aqui e vou me curar e vou ficar bem, e que pode contar muito mais do que às vezes uma pessoa que toma um remédio muito bom e ela dá uma sugestão assim, isso não vai adiantar para mim, meu caso é muito difícil, sabe? Então, com isso, o que eu quero dizer para você? Coloque a sua vida num equilíbrio entre mente objetiva, racional e lógica, e mente inconsciente, subjetiva, emocional e espiritual. Passarinho não voa com asa só, já falei sobre isso. Então é necessário sim eu me conectar com a minha fé, com a minha autoconfiança. Eu passar de verdade a acreditar em mim e sair dessa prisão que eu criei para mim. Sou eu que crio essa prisão. Como eu contei o caso dessa aluna querida que, motivada pelo medo, estava abandonando um propósito de vida. E nós temos que parar com esse negócio de achar que alguém vai dar a resposta para a gente, porque a resposta está dentro. Um bom profissional, ele não te dá resposta. Ele faz perguntas. Ele ajuda você a refletir sobre o que é que você está fazendo para ter esse resultado que você está tendo, que às vezes não é o resultado que você quer. Quando eu vejo uma pessoa que fala para mim, Luísa, eu estou precisando de alguém para me ajudar, eu estou sem foco, eu estou obesa, eu estou pesando 30 quilos a mais, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu pergunto para ela, de que jeito você está pensando, que você está conseguindo construir essa realidade que você não quer? E eu vejo que a cabeça da pessoa está totalmente desorganizada. Eu falo, está tudo certo. Considerando que você está pensando, que está desanimado, que as coisas não sei o quê, que você não está conseguindo se organizar, porque então está tudo certo. Aquilo que eu penso, eu realizo. Agora tem uma coisa muito importante que a gente aprende na programação neurolinguística, chamada ecologia. Isso é muito bacana, porque da mente racional, lógica, com a mente inconsciente, existe uma comunicação direta muito estreita. Quando eu começo a trazer para casa muitas coisas que não têm a ver com aquilo que eu mereço, com a minha essência, eu já falei sobre isso, toda vez que eu grudo em algo que eu não mereço, eu adoeço, eu não fico congruente, eu não fico ecológica com a minha essência. O que é ecologia? É como se tivesse uma parte de mim insatisfeita comigo. É quando você está com um comportamento compulsivo, sabe aquela pessoa que vai e compra, só tem 2 pés, mas compra 12 pares de sapato, compra não sei o quê. Aí ela dá aquela angústia, sabe? Por quê? Porque ela está preenchendo de um jeito errado. Uma carência que é espiritual, que é emocional. O que ela precisa mesmo é de mais autoestima, é de se autoconhecer. Então, checar a ecologia significa isso. Eu vou aqui, fico como
vigia desse portão mental, olho para aquele pensamento, peraí, mas eu mereço isso? Isso aqui vai me levar aonde? E não deixo entrar. Por que é mais fácil a gente grudar raiva de alguém ou criar um sentimento de desespero, de pânico e depressão, do que de entusiasmo e alegria de viver? Porque de entusiasmo e alegria de viver, você tem que se conectar com a sua mente inconsciente, subjetiva, sua mente divina. E o restante é a reação que a gente tem no dia a dia. Então, o que faz eu ter medo de alguma coisa e deixar esse medo me bloquear é quando eu linko pensamento com sentimento. Já aconteceu com você? Você falar para a pessoa, falar assim, para mim acabou, não quero mais saber de você. Então eu estou vendo, estou falando com essa energia toda e ali eu crio uma mágoa. Essa mágoa ocupa espaço e pode me adoecer. Agora imagina eu levando essas leis da vida, da mente, para o meu dia a dia. Eu já sei que pensamento, sentimento, visualização, fé, faz as coisas acontecerem. Por que não? Da mesma forma, todas as manhãs eu posso fazer isso. Por que não construir a imagem do estado desejado? O que eu quero? E ao mesmo tempo falar isso com a emoção. É isso que eu quero, é isso que eu mereço. E acreditar que essa força que me faz sonhar, me faz realizar. E eu posso usar isso nas pequenas coisas. E aí eu jogo uma sementinha de possibilidade nesse terreno fértil que é a minha mente subjetiva, tudo que eu jogo lá germina, cresce e floresce. E vira realidade externa. Então olha aqui nesse jardim. O que acontece? O solo não me pergunta, mas tem certeza que você vai jogar essa semente aqui? Isso aqui é urtiga. Ele simplesmente faz o papel dele. Da mesma forma que os homens da máquina não perguntam para o capitão do navio, vai só fazendo, existe um terreno muito fértil que é a nossa mente. E ali o que você joga, brota. O que você tem jogado na sua mente, o que você tem criado aí no seu mundo interno. É assim que é. Quando é que você vai parar para estudar sobre o que você está fazendo para ter os resultados que você está tendo? É muito caro a gente viver uma vida mais ou menos. E é tão incrível quando você descobre a chave, e a chave é essa. Eu visualizo, eu vou nutrir isso com a minha fé, com a minha autoconfiança, com meus recursos internos. E quando o pensamento que vier não tiver a ver com aquilo que eu quero, o homenzinho, o vigia fala, peraí, aqui não, filho. Eu sou merecedora, vai dar certo. Por que não eu? É simples, mas não é fácil, porque nós estamos tão grudados aí nas urtigas, sabe? Nas ervas daninhas, na dificuldade. Agora, que tal eu começar a fazer isso de verdade? Tá aí um convite para você. Preste atenção. Tudo é uma mente só. A minha fonte criativa, amorosa, ela está aqui dentro. Eu posso me curar de qualquer aspecto da área da minha vida, entendendo a forma certa de fazer as coisas. Partindo para mudar padrões de pensamentos e crenças. Escolher as sementinhas que eu quero jogar. E se eu vou me surpreender com isso. Você vai se surpreender, porque quando você joga uma sementinha e fica ali um tempo com aquela semente, experimenta fazer isso. Faça uma declaração diante do espelho hoje. Estou com você, vai dar certo. Estamos juntas nisso. Comece a falar para você.
Eu mereço achar uma saída, em vez de falar, ai, parece que está dando tudo errado de novo. Falei, eu não sei o que fazer ainda. Tudo que eu sou capaz de sonhar, eu sou capaz de realizar. Eu tenho tudo que eu preciso. E bota para realmente funcionar todos esses recursos que você tem aí dentro de você. E eu vou procurar fazer o mesmo, tá bom? Um beijo bem carinhoso para você e a gente se vê aqui. Se você ainda não assinou o meu canal, faça isso. Você vai estar me ajudando e quem sabe ajudando outras pessoas. Nos vemos daqui a pouco, no próximo vídeo.